Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, como é feliz, Senhor, quem acende a sua lâmpada e mantém a chama da fé firme, acesa. Como o Senhor disse, o justo viverá da fé. Nosso Deus, Pai Celestial, sabemos que o nosso coração, o nosso espírito, é a nossa verdadeira pessoa e a parte que pode ter uma comunhão perfeita com o Teu Santo Espírito. Mas sabemos que para isso precisamos, Senhor, dedicar tempo, Senhor, de leitura, de oração, de adoração ao Senhor. O mundo precisa, Senhor, com urgência, de que o Teu povo, com a lâmpada acesa, a chama da fé, possa iluminar, Senhor, os que estão em trevas. Nosso Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo, Senhor, aonde quer que esteja, promova a paz, ilumine quem está em trevas, que mantenha, Senhor, uma comunhão íntima, perfeita com o Teu Espírito Santo. Sabendo que o Senhor é recompensador. Senhor, todos os que ouvem as Tuas palavras, que leem as Escrituras, certamente conhecem o caso de Marta e Maria. Não falaremos propriamente do fato, Senhor, daquele dia em que o Senhor Jesus entrou naquela casa e muitos estavam, Senhor, ouviram as palavras, os ensinamentos, os alertas, tudo quanto o Senhor preparou para aquele dia, para que escutassem, mas Marta não ouviu, Senhor. Embora estivesse no mesmo ambiente, no mesmo espaço, não ouviu. E sabemos, Senhor, que a fé é pelo ouvir. Como é precioso esse dom, Senhor, da audição, essa dádiva, esse presente do Senhor, Pai. Oh, nosso Deus, Pai querido, Santo Espírito de Deus, fala, Senhor, que a Tua palavra chegue a cada coração, trazendo, Senhor, a luz do céu, a Tua luz, para a compreensão das coisas espirituais que regem a vida material. Porque o Senhor diz com toda clareza: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso Deus, muito obrigada. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Hoje é a segunda semana em que eu digo: intensifique a sua fé no Deus invisível. A Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, toda a terra. Aí Ele vai, olha, observa, e Ele sabe muito bem quem é quem, obviamente. Aí aconteceu um fato interessante, quando da morte do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus foi morto, foi sepultado, né? O mundo inteiro sabe que Jesus, ele dividiu os tempos, antes e depois de Cristo. E aí então, os discípulos, né, ficaram perdidinhos. E além daqueles, a princípio 12, Judas fez o que fez, ficaram 11. Depois, então, houve um sorteio dentre aqueles que estavam preparados e foi selecionado um lá, o Matias, voltaram a ser 12. Mas tinha muitos outros que acompanharam a Jesus. E quando Jesus, então, estava no sepulcro, ou melhor, Jesus morto, naqueles 3 dias, chegou, então, o dia da ressurreição de Jesus, que era o primeiro da semana, o primeiro dia da semana é domingo, obviamente. E então Jesus se aproximou de 2 discípulos de uma forma muito interessante, mas não se materializou
de imediato, ou seja, não se identificou a eles. E foi interessante que Jesus os acompanhava. E eu quero iniciar nesse momento exatamente isso. Ou nós que aceitamos a Jesus, que cremos em Jesus Cristo, vivo e ressurreto, sabemos o que Ele fez no Calvário, na cruz, pela nossa redenção, pela nossa salvação, pela nossa proteção, pelas nossas bênçãos. Se nós não alimentarmos a nossa fé pela palavra, de que Deus está presente, obviamente, é muito fácil enfraquecer, ser abalado quando surge algum problema. E quando o problema é grave, então, tem gente que nem lembra de uma promessa de Deus de cuidados, de estar presente. Há uma guerra, porque o ser humano, obviamente, vive pelos sentidos naturais, físicos. Então tem gente que é interessante. Ah, não, eu não estou vendo. Olhos físicos. Mas Deus quis exatamente assim. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, não mexe ainda na sua Bíblia, mas ele diz assim: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Parece loucura, mas está tudo aqui. A questão é exatamente essa. É o coração aberto, os ouvidos atentos, para que o Espírito de Deus possa, então, ensinar. E aí Deus, então, Ele observa toda a humanidade para ir a cada um que ouça as suas palavras. Então Jesus chegou o domingo da ressurreição e 2 discípulos de Jesus estavam conversando sobre a sua morte. Mas não estavam falando da ressurreição, isso que é interessante. Abra comigo em Lucas capítulo 24. Versículo 13. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Bom, então aqui, pessoal, 2 discípulos de Jesus estavam a caminho da aldeia, lá no mato, no brejo. Essa aldeia chamava-se Emaús, e eles 2 estão caminhando para lá. 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então, eles estavam num bate-papo de fatos acontecidos. Então, que Jesus sofreu, que foi chicoteado, cuspido, espancado, morreu e sepultaram Jesus. A conversa deles é essa. Só que já é o domingo da ressurreição. E Jesus havia garantido que ao 3º dia ressuscitaria. A certeza de que Jesus ressuscitaria lhes daria esperança e alegria. Já no momento oportuno, quando o cristão perde um familiar salvo, ele sente alegria da certeza de que vai tornar a ver aquele familiar e vai tornar a vê-lo eternamente. Então, é uma garantia certa na mão de Deus. É claro que há a tristeza da separação. Mas Jesus havia garantido a eles que ao 3º dia ressuscitaria. E eles ainda estão presos lá ao que havia passado e não estão falando da ressurreição.
Eles não estão falando daquilo que Jesus garantiu para eles, para que eles se alegrassem. Tem gente que é assim. Tem gente que foca tanto os problemas, mas tanto, que sobrecarrega o seu interior com um peso de tristeza, de dor, de amargura, e não consegue se libertar desse peso porque só pensa naquilo que traz sofrimento, dor e tristeza. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Por que o Espírito Santo diz que nós devemos ler, meditar na palavra dele, palavra de Deus, de dia e de noite? Para que o nosso interior tenha as palavras de Deus que nos deixam leve, literalmente leves. A gente fica leve quando crê na presença de Deus. Por exemplo, a segurança que ele oferece. Tem gente que lê, mas não põe para dentro. Não enche o coração dos cuidados de Deus. Tem gente que está dentro no corpo de Cristo, só foca problemas, só pensa em problemas. E isso traz um peso de tristeza. Isso traz um peso, literalmente, de amargura. Esperança, irmãos, a esperança, ela traz alegria, porque você espera alguma coisa boa. Nem esperança eles tinham, quanto mais fé. E Jesus garantiu que ressuscitaria. E Jesus ressuscitou, observou aqueles dois e se aproximou deles. Olha o versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só, irmãos. No Evangelho de Mateus, Jesus disse assim, lá no capítulo 18, você vê em casa, ele diz assim, porque onde estiverem, onde, né? Advérbio de lugar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio. Pronto. Então, se eu estou conversando com alguém sobre Jesus, ele mesmo está no meio. Ele está conosco. Olha a importância de falar de Jesus. A importância de falar a palavra de Deus. As pessoas falam de medos, falam de perigos, falam das doenças, falam de desgraças, falam de morte. Mas, pastor, irmãos, não tem um ser humano sobre a face da terra. Nunca houve um ser humano sobre a face da terra que viveu e não partiu para a eternidade. Não há um ser humano nas nossas gerações que esteja vivendo e não vá passar pela morte. A questão é, salvo ou não salvo? Porque se é uma pessoa salva, tem uma certeza de vida eterna com Deus e salvação garantida. Então não há com que preocupar, a não ser cumprir a palavra. Praticar para que ela se cumpra. Eles estavam conversando sobre morte e não sobre vida. Eles deveriam estar falando da ressurreição de Jesus, até da ressurreição de morte e dizer, foi lavado no sangue de Cristo, vai viver eternamente com Deus. Mas enquanto estivermos nessa terra, Jesus está conosco, está aqui. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Muita gente está pelas igrejas e não se importa com a salvação dos seus familiares. Dedica mais tempo a trabalhos, a estudos, a viagens, a passeios. E há tantas outras coisas que distraem. Pastor, trabalhos, estudos e passeios são distrações? Depende. Não tem problema nenhum em fazer uma viagem de férias. Mas nos nossos dias, viajar para algum lugar sem receber o sinal verde de Deus, você sabe o que vai acontecer? Você ia para Gramado, você ia para a Islândia, você ia para Porto Alegre.
lamentamos profundamente essas perdas. Mas a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto. Então, se vai fazer uma viagem, ainda não fez, ora a Deus primeiro. Ora a Deus primeiro. Porque Ele vê lá na frente. Ele vê o que você não vê. Foi o caso aqui. Jesus falou da ressurreição, mas eles não focaram a ressurreição. Poucos cristãos focam a vida eterna, a presença de Jesus, alegrar o coração de Deus. Os pais preparam seus filhos para a vida. Devem preparar. Mas e se Jesus voltar agora? Vai cheio de curso para o céu. Mas os cursos não entram. É curso de inglês, ou de outras línguas agora, então. Até o mandarim a turma quer estudar. Ótimo. E faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo outro, e faz. E Jesus volta. E o principal não fez. Como assim? Não acendeu a chama da fé. Não iluminou o entendimento para estar com Jesus eternamente. Não lutou pela salvação da sua família. Tem gente que é de Jesus, irmãos, mas não faz um trabalho mínimo em favor da salvação da família. Eu vou te dar um exemplo de trabalho mínimo. Renunciar a si mesmo. Vem uma provocação para contenda, para briga. Sabe que se contender, se abrir a boca, vai haver contenda, vai haver briga, discórdia. Renuncia a si mesmo. Lembra da palavra, trabalho espiritual. Já tirou tempo para meditar, guardou. Inimigo de contenda. A resposta branda desvia o furor. Mas não se dá o trabalho de buscar as coisas de Deus para momentos estratégicos. Satanás apanha muito cristão em estratégias de momentos em que o cristão não está atento ao que deveria fazer. Ou ao que não deveria fazer. Tem uma provocação para a briga. Então é momento de uma vigilância redobrada e dizer, bom, eu sou de Jesus. Se eu abrir a boca, tem contenda. Você acha que o diabo gosta quando você abre a boca? Uma boca que fala o nome de Jesus? Uma pessoa que tem a luz do céu? Então a conversa deles não estava boa. E Jesus está do lado deles. Está do lado deles. Aí observa comigo. Vamos de novo no versículo 15. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Olha, pessoal, quando a pessoa está com conversas fora do contexto de Deus, da palavra de Deus, quando não assume que é um filho, uma filha de Deus, não tem alegria da salvação eterna, a certeza da presença de Jesus para os seus cuidados, então a conversa não está boa. Se você está conversando com alguém que tem tanto, morre, as pessoas dizem assim, eu morro de medo. Está vivo e diz que está morto de medo. Eu morro de medo. Aí você diz, calma, a palavra de Deus diz isso e Deus cuida. Se você crer, Ele vai cuidar. Jesus está ali no meio, porque você está falando dele. Então a presença de Jesus, para quem é dele, fala dele, é certo. Mas se não fala dele, como ele não se mostrou, você vê que Jesus não se materializou de imediato, de modo que eles o reconhecessem. Por quê? Jesus está ali ouvindo a conversa deles. E está vendo que a conversa deles não está de acordo com o que ele ensinou. Isso é coisa séria, pessoal. Olha, como eu disse, não tem um ser humano que não vá passar pela morte física. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não gosta que a gente converse de morte. Ele não gosta que a gente fique pensando na morte. Se Deus quisesse que a gente pensasse na morte, sabe o que Ele faria? Com certeza Ele diria o dia, a hora e o momento.
Mas ele já não fala para você pensar na vida. Mas a vida é ele. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que vida é essa? Eterna. Mas ele quer cuidar aqui, ele quer estar junto aqui. Eles dois não estão conversando? Não estão num corpo de carne? Jesus está ali junto com eles. Então diga, Jesus está aqui. Diga, Jesus está comigo. Ele está com você. A questão é que teus olhos físicos não veem. Essa é a questão. E aí, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que? Fechados para que não conhecessem. Versículo 17. Quem vai comigo? E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Então são as duas coisas que eu gosto demais de observar nessa passagem bíblica, nesse fato aqui, essa realidade, é que a primeira é essa, é que Jesus pergunta logo, que palavras são essas? Ou seja, que conversa é essa? Olha, irmãos, povo de Deus, o cristão que é verdadeiro discípulo de Jesus, ele ora a Deus até para estar no meio das pessoas que não têm Jesus, ele ora para trazer a conversa para a luz. As pessoas estão falando de tristeza, de perigo, de morte. Aí você vem e diz assim, mas Jesus ressuscitou. Os anjos de Deus são verdadeiros, são reais. Eles estão sempre por perto. Você já vai inspirando na pessoa uma fé no invisível. Diga comigo, eu não vejo anjos. Mas a palavra garante. Aí eu pergunto para você, você crê ou não crê? Pois é, então Deus quis dessa forma. Deus quis dessa forma. Eu não vejo Deus, mas olha a criação dele. Olha que natureza. Olha que grandezas o Senhor Deus criou na natureza vegetal, animal, mineral. Eu não vou crer num Criador? Ele vem e se apresenta nas Escrituras. E ele vem e me mostra os segredos dele. Pensa nisso. Então nós temos que aprender a viver com o Deus o que é invisível. E aí, então observa comigo, a primeira coisa que Jesus observou foi o que ele ouviu da boca de cada um. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Marca isso aqui e vai comigo lá em primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Lê comigo a primeira parte do versículo 11. Quem lê comigo? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Amém, Jesus? Vamos fazer um ajuste nas nossas palavras. Se as minhas palavras não são conforme, de acordo, em concordância com as palavras de Deus, então eu já estou fora do contexto de Deus. Já não está bom. A coisa já não está boa. Você está conversando com uma pessoa, com duas ou com três, e elas estão falando de medo, muito medo. Você vai falar de fé. Você vai falar do poder de Deus. Elas estão falando de desgraças. Você vai falar do poder dos anjos de Deus. Elas falam do perigo, você fala da segurança que Jesus oferece. Elas falam de maldições e você fala das bênçãos. Essa é a realidade. Atenta para isso. Por quê? Pela diferença entre um e outro. O que está dentro, o que você tem ou o que não tem. Nós precisamos colocar as palavras de Deus onde? Dentro do nosso coração. O nosso coração, como Jesus disse, é o lugar do tesouro. Então tem de ter um tesouro. Que tesouro é esse? As palavras de Deus, que são palavras de Cristo, vivas. Poder, paz, fé, alegria, segurança.
Então, vai comigo de novo. Se alguém falar, porque deve ser assim. Provérbios capítulo 10. Vai comigo. Provérbios capítulo 10. Versículo de número 11. Quem lê comigo? Provérbios capítulo 10, versículo 11. A boca do justo se o Espírito Santo não atentasse, se Jesus em espírito não observasse as nossas conversas, poderíamos falar tudo o que quiséssemos, ou de acordo com como as pessoas falam. Só que nós já fomos tirados do meio da multidão para falarmos de acordo com Deus, para sermos conforme o próprio Deus. Então vamos lá. Quem de vocês já leu uma parte da palavra que Jesus diz assim, lá em Mateus no início, vós sois a luz do mundo. Como é que a gente vai iluminar uma pessoa? Nós temos o discernimento do que são trevas e do que é luz, biblicamente falando. O que são trevas? Cegueira espiritual. O que é luz? Jesus vivo, a palavra de Deus. Então, andar na luz é andar na palavra. Exatamente isso. E quem é de Jesus, então, fala as palavras, porque elas já estão dentro. Então, a boca do justo é o quê? De vida. O que aqueles dois estavam conversando? De vida ou de morte? De morte. É por isso que, às vezes, pessoal, a doença não vai embora. É por isso que, às vezes, o próprio cristão, ele atrai a desgraça. Tem cristão que só misericórdia. Meu Deus do céu. Tem gente que quer corrigir o outro assim. Olha aqui, Deus vai te castigar. Mas Deus não quer castigar ninguém. Porque Jesus sofreu o castigo. Então diga assim, Jesus já sofreu o meu castigo. O que Ele quer é que eu escute, que ande com Ele. Só isso. Essa história de dizer Deus vai te castigar, isso é um engano, pessoal. Isso é um erro gravíssimo. Pastor, Deus castiga. Irmãos, na eternidade haverá o julgamento final. Direita, esquerda, céu, inferno. Acabou. Agora, por que Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura? Porque Ele quer salvar um ou dois? Ele quer salvar quem? Todos. Então, que a boca do justo seja manancial de vida. Eles não eram discípulos de Jesus? Por que eles não estavam falando do poder de Deus, da ressurreição? Por que eles não estavam falando dos milagres que Jesus operou? Por que eles não estavam falando das grandezas de Deus? Por que eles não estavam falando desse mundo espiritual tão glorioso, onde os anjos de Deus trabalham? E aqui a nosso favor. Então a conversa não estava boa. Falando de tristeza, de morte, de doença, de fracasso, a conversa não está boa. Então o cristão ele tem que desviar a conversa para a verdade, trazer a conversa para a verdade. Tirar a conversa das trevas. Onde a conversa for de trevas, os demônios vão ter liberdade para agir. Fica falando de doença, depois quer orar pela cura ou quer repreender o mal, você tem que ter autoridade sobre essas forças. Vai comigo, volta lá então. Versículo 18. Não. Faltou uma parte importantíssima do versículo 17, que eu disse que são duas coisas aqui. Na verdade, são três, né? Porque a troca de assunto, o tipo de conversa e agora é a tristeza. Observa comigo o versículo 17. Ele disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Bom, então a primeira parte, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Caminhando, pessoal, não é simplesmente uma caminhada de momento, daquele momento. É a caminhada da vida. Diga, é a caminhada da vida. Diga, é o curso da vida.
Você tem que ver o tipo de, analisar, isso é importante, pedir ajuda do Espírito Santo e analisar qual o tipo de conversa que você gosta, que te envolve. Olha, tem gente que até conversa coisas simples. Fala de esporte, fala de política, fala não sei de quê, das coisas da vida. Mas de vez em quando solta cada besteira, amaldiçoa alguém, já não está bom. Agora, tem gente que só fala essas coisas e não fala de Jesus. Se não falar da palavra, de acordo com a palavra, o poder de Deus não é manifesto. A palavra de Deus é Jesus. Jesus está presente e atento àquilo que se fala. E onde se falar a palavra de Deus, os anjos estão presentes. Diga, os anjos trabalham sobre a palavra de Deus. Então não é melhor se cercar de anjos? Não é melhor falar do poder de Deus? Do nome de Jesus? Da segurança que Ele oferece? Sim ou não? Das grandezas do seu sacrifício que se reverte em bênçãos? Pensa nisso. Mude as suas conversas. Ah, mas tem gente que não gosta de conversar, que a gente fale nada da palavra. Ué, mas você é filho de Deus, vai falar o quê? Você é filho de alemão, criado por alemães, vivendo na Alemanha o tempo todo, você vai falar o quê? Vai falar mandarim? Até pode, mas se você falar um alemão perfeito. Gente, vamos despertar. Agora tem outra coisa. É que na pergunta de Jesus, você vê que a última palavra, por que estás tristes? Isso não é interessante? Quer dizer que Jesus observou que eles estavam tristes. Observou. E por que Jesus fez essa observação? Perdendo tempo para preencher espaço na Bíblia? Não. Diga, Deus não quer ninguém triste. Diga, Deus não quer ninguém triste. Ah, mas aí entra um ponto base que o cristão tem que estabelecer dentro de si mesmo. Olha, às vezes a gente escuta isso, e isso é constante. Ah, mas eu sempre fui assim. Tem gente que diz assim, mas eu sempre fui assim. Ah, mas eu sempre fui assim. Aí você diz, olha só, esse sempre foi antes. Agora é um novo tempo. Diga, agora é um novo tempo. Porque antes você não tinha conhecimento das coisas de Deus. Antes você não tinha a linguagem do Pai. Hoje você já tem a linguagem do Pai. Você quer morar em Londres? Aprenda o inglês britânico. É a melhor forma, mais simples, prática, perfeita, para que haja um bom entrosamento. Agora, você quer morar em Londres, lidar com os britânicos falando mandarim? E se eles não falarem mandarim? Então vamos, atenta comigo. Jesus perguntou, por que vocês estão tristes? Pastora, porque eu só tenho problemas e motivo para tristezas. Sabe por que Deus ainda não trabalhou para te ajudar ou para resolver os teus problemas? Porque eles estão presos dentro do teu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Enquanto você continuar alimentando isso e falando dos problemas, você pode fazer 500 orações, nenhuma vai ter resultado. Então diga, fale de acordo com a palavra de Deus. Aí você ora buscando a bênção, a solução do problema, e foca o problema e fala dele o tempo todo. Caramba. Olha, gente, tem demônio que faz a cama, deita no sofá, de cristãos. Ele diz, só fala daquilo que eu gosto. Só fala do que eu faço. Foca a palavra. Por que estáis tristes? Então, vamos lá, vamos lembrar aqui. Vocês lembram quando o Senhor Jesus, depois de curar a mulher hemorrágica, ele foi com Jairo até a sua casa, a casa de Jairo? Lembram disso? Quando Jesus chegou na casa do Jairo, tinha uma multidão chorando. Jairo era muito conhecido, ele era líder de uma sinagoga, príncipe de uma sinagoga.
Você imagina? Uma multidão estava lá, todo mundo chorando, todo mundo chorando. Você já observou que assim que Jesus olhou para eles, viu todo mundo tão triste chorando, Jesus disse assim: não choreis? Quem já leu isso? Jesus disse: não choreis. Não é interessante? Não chora não. Claro que Jesus traria a vida da menina de volta. Mas quem perdeu um familiar, irmãos, e sabe que ele está salvo, tem que parar de chorar, porque vai vê-lo eternamente. Mas, pastora, claro que tem a parte humana, irmãos, tem a parte sensível. Mas tem pior. Tem gente que com qualquer problema... Irmãos, tem gente que dá uma topada e já está desmaiando, chorando. Caramba! Cara, deixou cair um copo e quebrou, está gritando. Pelo amor de Deus, vamos tentar. Em Marcos, Jesus disse: não chore. Em Lucas, Jesus disse: não chore. Aí, vai comigo em Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías capítulo 25, versículo 8. Isso, livro de Isaías capítulo 25, versículo 8. Quem lê comigo? Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o diz. Ele enxuga ou não enxuga? Mas você tem que crer, se alegre, se esforce, pare de focar problemas. Gente, os problemas, nós devemos ir ao altar de Deus em oração e entregar. Tem cristãos que não se esforçam por aprender a orar. Tem oração de súplica, de petição, de adoração, de louvor, de agradecimento, de intercessão. Tem aquela oração que você vai esmiuçar o seu problema, que você vai literalmente, outra que você vai lançar sobre ele. Vamos atentar. Deus não quer o teu interior cheio de problemas, Ele não quer um problema dentro de você. Lembra, não andeis ansiosos por coisa alguma, nada. Então o que está te inquietando? Leva a Deus, entrega no altar dele, ora. Mas você vai a Deus sem uma certeza de que Ele te ouve, sem uma certeza de que Ele recebeu, sem uma certeza de que Ele está cuidando, então você não tem a palavra, a oração é vazia. Ele está garantindo que enxuga todas as lágrimas, são todas, todas. Pastora, mas o meu problema é muito sério. Essa fase de tristeza, ela tem que passar, porque tem de haver um esforço pela alegria do Espírito Santo. Há cristãos que não têm alegria porque nunca se esforçaram para se encherem do Espírito de Deus. Deus é muito interessante, Ele está sempre perto, sempre perto, sempre perto. A pergunta de Jesus para os dois foi: por que estáis tristes? Então vai comigo agora no Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Vamos juntos? Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Agora, gente, não é lágrima de bobeira, né? O copo caiu e quebrou. Alguém estourou, deu um grito.
Saiu para comprar uma coisa, aumentou o preço, não pôde comprar naquele dia. Tem gente que tinha que chamar assim, Maria Chorona, José Chorão, porque não faz outra coisa, caramba. Tem gente que qualquer coisinha mínima derrete de choro, 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 choro. Para com isso, irmãos. Até porque isso é um péssimo testemunho para as pessoas sem Jesus. Tem que atentar. Quando a coisa é séria, e a pessoa realmente... Jesus derramou lágrimas, irmãos. Jesus chorou junto do túmulo de Lázaro. Mas ele ressuscitaria Lázaro. Não tem um ser humano que tenha partido que não vai ressuscitar e comparecer diante de Deus. Por que estáis tristes? A pergunta de Jesus é uma reprovação. Vai dizer, por quê? Por quê? Amém? Voltando lá para a gente concluir. Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Isso é a pergunta que se faça para Jesus. Chamou Jesus de peregrino. Tu és um peregrino, não sabe nada? Ai, meu Pai. 19. E ele lhes perguntou quais? Jesus seguiu o raciocínio deles, né? Olha só, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Dá uma paradinha. Esperávamos, não estavam esperando. Nós esperávamos que fosse assim, que fosse. Tem gente que é engraçado, interessante. Diz que tem fé para receber a bênção, mas simplesmente esperava. Como não tem chegado? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Que bom, né? Tem mulheres que falam de Jesus e não veem, né? Não veem Jesus e falam, né? Continuando. E ele lhes disse, vai comigo, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Tá uma paradinha. Nécios. Eita. O que é uma pessoa nécia, irmão? É meio alienada, né? Alienada. Jesus não tinha dito que ia ressuscitar? Então, honestos e tardos de coração. Às vezes, irmãos, o Espírito Santo abre uma palavra que é para ser recebida, captada, recebida, guardada, meditar nela. Olha bem, trabalhar essa palavra dentro, porque um dia vai precisar dela. Mas se não captar naquela hora, passou. Vai ser difícil. Vou te dar um exemplo. Eu contei domingo aqui, se eu não me engano foi esse domingo. A gente faz culto quase todo dia, então... Olha só. Há alguns anos atrás, uma senhora veio lutar pelo seu casamento, pela sua família. O marido aprontava com ela. E ela se converteu e começou a entender a palavra de Deus e decidiu vencer a guerra de modo espiritual. Ela disse, chega de briga, da minha parte não tem mais.
Chega de bate-boca, da minha parte não vai ter mais. Eu agora vou combater contra os espíritos malignos, os demônios que querem destruir minha família. Ela disse, eu entendi. Eu aprendi que eu não tenho que lutar contra a carne e sangue. Carne e sangue é meu marido, são meus filhos. Eu não tenho que lutar contra a carne e sangue. Eu aprendi, entendi. Mas que tem espíritos que estão perturbando a minha família, querem me destruir minha família. Ela disse, eu aprendi. Ela disse que houve um dia que o marido provocou tanto, porque o que ele queria? Que ela explodisse, falasse besteira, para ele ter uma justificativa para pegar as malinhas que estavam prontas e ir embora. Ele só queria alguma coisa, porque ele dizia assim, eu não tenho... Ele dizia, você é uma mulher boa demais. Você é uma mulher depois que ela se converteu. Você vai escutando. E houve um dia que ele provocou tanto, que dentro dela subiu uma palavra que ela tinha ouvido e meditado por muitos dias. Foi a fé perfeita em Deus. Foi exatamente aquela palavra do Salmo 46, quando o próprio Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, ela disse, isso veio dentro de mim com tanta força, que eu senti o Espírito de Deus, não só dentro de mim, mas ali no controle. Ela falou, aí é que eu calei a boca. Aí que foi que eu calei a boca. Veio dentro de mim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ela disse, pastor, na hora, me veio um refrigério, uma paz. Eu não vi Jesus, mas parecia que eu via Deus dentro da minha casa, na minha sala. E ele disse, está vendo? Agora que eu vou embora mesmo, porque nem falar comigo você fala mais. Olha como o diabo se aproveitou do silêncio dela. Ele queria que ela explodisse. Quando ele voltou, ele contou isso para ela. Eu queria que você explodisse para eu ter motivo para sair. Olha que coisa interessante. Ela disse que ele passou a mão nas malas e foi embora. E ela disse, pastora, essa palavra estava tão forte, que depois que ele saiu com o carro, que o carro virou a curva na rua, ela disse, eu falei assim, você saiu pela porta da sala e você volta pela porta da cozinha. Ela disse assim, saiu por uma porta e entra pela outra, em nome de Jesus. Pouquinho tempo depois, tudo lá fora tinha desmoronado, e ele voltou e pediu perdão para ela. Se converteu e a família inteira passou a servir a Jesus. Com uma palavra que ela tinha ouvido num culto, leu muitas vezes, ela guardou aquela palavra dentro, no momento crítico, a palavra subiu no coração dela. A minha pergunta é, o que esses dois guardaram da ressurreição de Jesus? Nada. O que eles guardaram da onipresença de Deus? Nada. Qual era a consciência deles sobre o Espírito de Deus presente? Eles não estavam crendo. Então eles conversavam como se eles estivessem abandonados, esquecidos, não tem mais nada, acabou tudo, está morto. Irmãos, se o cristão não se esforçar para alimentar a sua fé, você pode ter certeza que os problemas, eles não vêm poucos, não. Quem foca problema chama mais problema. Jesus disse que um abismo chama outro abismo. Se ficar focando problemas e não entregá-los nas mãos de Deus, e não assumir a palavra, Deus não tem como trabalhar na sua vida, porque tem leis espirituais. Pela palavra, tudo foi criado. O Espírito de Deus trabalha onde a palavra está sendo crida, falada. E aí Jesus começa a pregar para eles. É uma coisa impressionante. Olha só, vai comigo para a gente terminar agora. Versículo de número 26. Porventura não convinha... Sim, eu vou voltar no 25, por quê? Porque agora Jesus começa a falar com eles. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus está fazendo eles lembrarem do que eles já tinham ouvido. Só que eles não guardaram. Diga comigo, não adianta escutar a palavra e não guardar no coração. É por isso. Cristãos vazios da palavra e cheios de problemas. Cristãos vazios da fé e cheios de medo. Cristãos vazios do poder de Deus, cheios de doenças e coisas. Então, nécios e tardos para crer. Olha só. Então,
versículo de número 27. Aí Jesus começa, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Olha Jesus pregando as Escrituras para eles. Gente, tudo na Bíblia fala de Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Aí ele vem. E é triste, pessoal, porque ele deixou discípulos para fazerem mais discípulos, mas enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, o cristão tinha que zelar, irmãos, para manter a chama da fé acesa. O Espírito Santo é que trabalha. E aí eu vou terminar. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Olha só, Jesus fez uma simulação para ver a reação deles. Muito interessante. Jesus, ele testa a nossa fé. Vamos dizer que havia uma bifurcação. Vamos dizer que a casa deles era para a esquerda. E aí Jesus vai e faz como quem vai para a direita. Aí eles vão gritar, vão chamar Jesus assim, olha, vai comigo. Versículo 29. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Observa que eles só reconheceram mesmo Jesus. Você vê que Jesus começa lá por Moisés e vai pregando toda a palavra, eles ainda não reconheceram. E aí Jesus entra na casa deles, já apanha o pão, olha bem, parte, e aí os olhos deles se abrem. Vocês já leram no Evangelho de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta jamais terá fome. Quem já leu isso? Já ouviu várias vezes. O pão, irmãos, é a palavra viva. Se o cristão não come, por que Jesus usou a figura do pão? Porque o pão não é para ser apreciado, é para comer, é para botar para dentro. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, a palavra viva que deve estar dentro do coração. Lamentavelmente, muita gente não alimenta uma fé, não medita na palavra, não tem tempo para isso. Pessoal, quem faz leituras corridas, tem gente que diz, uma vez uma senhora disse para mim assim, pastor, eu leio 3 capítulos da Bíblia por dia. Eu digo, o quê? Eu digo, vive com indigestão. Não consegue digerir nada. Eu disse, não faça isso. Ah, não, mas eu estou acostumada. Eu já fui acostumada assim, não vou mudar meu jeito. Eu não quis ouvir. Adianta comer demais e passar mal? Adianta ler muito e continuar com os mesmos problemas? Então é melhor dosar, é melhor dar atenção, é melhor colocar no coração, trabalhar a palavra. Então, gente, 3 coisas. Primeira, com quem você anda, que tipo de conversa tem. As tuas palavras estão recebendo a atenção do céu. Terceira coisa, parar com o choro, porque Jesus enxuga todas as lágrimas. Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Que a partir deste momento o Senhor contemple cada um que crê, que diz que crê e confia no Senhor. Se chorar, Senhor, não vai ser um choro eterno, porque o Senhor enxuga as lágrimas. Senhor, ouvindo as tuas palavras, vai recebê-las no coração, como quem come o pão da vida. Nosso Deus, muito obrigada. Sabendo que todos os problemas, se eles estão tão fortes em nós, certamente eles estão muito mais fortes aos teus olhos e aos teus ouvidos. Então não deveriam estar em nenhum de nós. Sabemos que o Senhor não quer cristão, Pai, carregando o fardo dos seus problemas, o peso da culpa. O Senhor pagou o preço com o próprio sangue, derramando o sangue para lavar pecados. O Senhor veio à terra para trazer salvação, paz, alívio, segurança, para abençoar.
Nosso Deus, muito obrigada. Nós agradecemos pelos teus cuidados, pelo teu zelo. Perdoa a falta, Senhor, dessa comunhão. Porque se a nossa chama de fé está acesa, certamente, Pai, o coração está em paz. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.